Vemos onde o apóstolo Paulo rogava aos cristãos filipenses, a igreja de Filipos, a desenvolver o nível de habilidade do pensamento crítico, porque havia problema na igreja, maledicência, fofoca, e as pessoas não desfrutavam da salvação porque não tinham muita alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, amém? Glórias a Deus, mas sabe, agora está melhor. Mas passamos por um período de muita neve e alguns ficaram reclamando o tempo todo. No que tem fluído em sua mente e fluído em sua boca, sem você entender o que tem pensado ou no que você tem dito. Então, ele queria que pudessem aproveitar suas vidas. E ele diz que a única forma disso acontecer está em como você pensa em relação a Deus, como você pensa em relação à vida e como você pensa em relação aos outros. E quando você vê isso aqui nesses versos, ele pode nos contar e mostrar que a nossa qualidade de vida não pode ir além das escolhas de nosso pensamento. Nossa qualidade de vida nunca irá além das escolhas do nosso pensamento. Você escolhe aquilo que vai pensar. Amém e amém. Eu quero que você abra em Filipenses capítulo 4. A Bíblia é o livro de instruções de Deus para vivermos a vida aqui neste mundo. Amém? E acho que precisamos acreditar nas coisas que nós lemos aqui na palavra de Deus, mas em Filipenses capítulo 4, vemos onde o apóstolo Paulo rogava aos cristãos filipenses, a igreja de Filipos, a desenvolver o nível de habilidade do pensamento crítico, porque havia problema na igreja, maledicência, fofoca, e as pessoas não desfrutavam da salvação porque não tinham muita alegria. E a circunstância da vida fala alto em como as pessoas respondem às suas vidas. E ele diz, está tudo em seu pensamento. E ele diz, vocês precisam da habilidade do pensamento crítico para saber lidar com a vida. Quem aqui precisa da habilidade do pensamento crítico? Essa é uma coisa, sabe, passe um tempo para pensar no que você tem pensado. No que tem fluído em sua mente e fluído em sua boca, sem você entender o que tem pensado ou no que você tem dito. Então, ele queria que pudessem aproveitar suas vidas. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria é a força do espírito humano recriado. Felicidade é se sentir bem com suas realizações. Temos a felicidade e a alegria confusas. A alegria do Senhor é a nossa força, é uma força. A alegria é o fruto do espírito humano recriado que Deus colocou em nós e só vem de Deus. E ele queria que tivessem alegria em todas as ocasiões, não importa o que fosse. Às vezes, você só é feliz quando as coisas vão bem. Você pode ser feliz quando as coisas não vão bem, porque você não está só passando, você vai chegar até lá. Amém? Você vai ver a sua vida hoje está bem melhor do que semana passada. E na semana passada nós não tivemos culto por não querermos, nós não recuamos. Eu soube que ninguém ia encarar a neve. Tinha 1,5 metro de neve no estacionamento. Eu tenho uma caminhonete bem alta e ela ficou presa. Amém? E nós avisamos, nós comunicamos. Quem aqui foi avisado que não iria ter culto? Quem veio assim mesmo? Bem, eu estava aqui, mas ninguém surgiu. Então eu fiz o culto sozinho. Amém? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, amém? Glórias a Deus, mas sabe, agora está melhor. Mas passamos por um período de muita neve e alguns ficaram reclamando o tempo todo.
Eu fiquei lá fora, desatolando a minha caminhonete, e eu quis reclamar, mas eu falei, não vou, eu repreendo esse pensamento em nome de Jesus. Aí eu disse, Senhor, eu sei que há outros lugares aqui no mundo que pode não nevar, mas também tem enchente. E eu disse, obrigado, Senhor, pela neve. Glórias a Deus. Aleluia. Então dê graças, pois essa é a vontade do Senhor. Precisamos da capacidade de regozijar sempre no Senhor. Outra vez eu repito, regozijai. Sejam suas palavras conhecidas pelos homens, palavras de paz, de alegria, quando você lidar com as circunstâncias adversas. Ele também queria que a nossa vida de oração e ações de graças fossem solução para levar paz de Deus em meio ao caos. Quem sabe que é preciso a paz de Deus ao passar. Amém? É isso que Paulo tenta encorajar a igreja aqui de Filipos, e ele entra nos versículos 8 e 9, e é o que eu quero ler agora, onde Paulo diz, agora, queridos irmãos e irmãs, ou seja, para concluir o que compartilhei, diz, por último, encham a mente. Vocês querem? A paz de Deus, encham a mente com a verdade do Senhor. Mas hoje não há muita verdade, principalmente na mídia social. Amém? Muita coisa na mídia social é falsa. Muitos postam lá, fotos, pode ser um site de namoro, e aí você posta a sua foto, aquela foto não parece nada com você. Você deu uma bela retocada e lá tudo é lindo, mas quando a pessoa te vê pessoalmente, pensa, o que aconteceu com ela? Seu falso? Porque as pessoas não são reais hoje. Elas preferem se esconder em uma mentira do que lidar com a verdade. E ele diz aqui que precisamos encher nossa mente daquilo que é verdade, digno, correto, puro, agradável e decente. Ele diz, pense em coisas excelentes, coisas que são dignas de louvor. Ponham em prática o que vocês aprenderam e receberam de mim, tudo o que vocês ouviram e me viram fazer, e o Deus de paz estará com vocês. E é isso que todos querem ter, é a paz de Deus aqui neste mundo, em suas vidas. E ele diz que a única forma disso acontecer está em como você pensa em relação a Deus, como você pensa em relação à vida e como você pensa em relação aos outros. E quando você vê isso aqui nesses versos, ele pode nos contar e mostrar que a nossa qualidade de vida não pode ir além das escolhas de nosso pensamento. Nossa qualidade de vida nunca irá além das escolhas do nosso pensamento. Você escolhe aquilo que vai pensar. Não queremos nos responsabilizar por nossas atitudes. Todos parecem querer culpar os outros, mas os pensamentos que você escolhe ter, eles regem a sua vida. A escolha é sua. Você escolhe os pensamentos que quer ter. E se isso for verdade, precisamos ter cuidado em como nós pensamos e como escolhemos. E ele diz, pense nessas coisas. Na verdade, honestidade, porque a sua mente sua vida também irá na direção do seu pensamento mais dominante. E é muito importante entendermos. Agora, tenha pensamentos de resultado positivo. Isso tem a capacidade de te levar a um nível totalmente novo. Quem aqui quer ir para um novo nível? Você não quer ficar parado, você não quer ficar onde está para o resto de sua vida e ser o mesmo todos os momentos do dia da sua vida, momentos da semana, do mês, do ano. A rotina é um túmulo com duas saídas. Amém? E às vezes as pessoas estão presas a certo estilo de vida, a certo modo de fazer as coisas por causa de quê? Do pensamento. Prisioneiros de seus próprios pensamentos. Se deseja mudar o negativo em sua vida, você tem de mudar seu pensamento. Começa com o pensamento porque ele pode te levar a um nível completamente novo. Um nível em que você poderá ganhar mais. O que? Aquilo que você ganha porque você se limita aos seus pensamentos. Ei, eu ganho R$5 por hora.
Só isso? Você está limitando seu pensamento porque acha que só vale isso. Não é? Precisa crescer em seu pensamento. Primeiro tem que acontecer aqui na cabeça antes de fisicamente. Deus sempre trata de dentro para fora. De você fluirá o rio de vida, diz a palavra do Senhor. Ter um novo pensamento ou elevar o nível de seu pensamento pode te ajudar a gerar um salário melhor em sua vida, pode te ajudar a morar num lugar melhor. Onde você mora é onde você aceita viver. Não acredita? Eu vou te levar para uma casa que vale muito dinheiro e a primeira coisa que você vai dizer vai ser: eu não me vejo morando aqui. Sério? Não é verdade? Te leva na concessionária, você olha para um carro, você leva um choque e aí me diz: eu não me vejo dirigindo um assim. Por quê? Por que não você? Por causa de quê? Dos pensamentos. Você nunca vai e irá mais alto do que os seus pensamentos. Para se levantar, você tem que erguer seus pensamentos. Eu te garanto que alguém mora naquela casa e alguém dirige aquele carrão. A diferença entre a pessoa bem-sucedida e aquela que não é o que está na cabeça dela. Todo mundo tem o mesmo total de horas do dia. 24 horas. É o que você faz com as 24 horas que determina o nível da sua vida. Eu posso viver um amém agora? Aleluia! Seus pensamentos determinam o que você vai ser na vida. Estou onde estou agora por causa dos meus pensamentos. Você está ali por causa disso. A pessoa que está lá debaixo da ponte é por causa dos pensamentos. Nós chamamos de doença mental, mas... Fala mais, pastor. Lembre-se, não há nada mais íntimo que o nosso pensamento. Não tem nada mais íntimo que o pensamento, porque muitos pensamentos, muitas vezes, acontecem aonde? No interior. Amém? Pensamentos mais íntimos são palavras não ditas. Pensamentos são palavras não ditas e têm o poder de mudar a direção de sua vida. Os pensamentos, eles podem mudar a direção da sua vida. Os pensamentos podem mudar a direção da sua vida. Os pensamentos podem mudar a direção da sua vida. Os pensamentos podem mudar a direção da sua vida. Por que você fez isso? Meus pensamentos fazem isso. Sabe quem te trouxe até aqui hoje? Não foi o seu carro. Ele é apenas um veículo. Seus pensamentos te trouxeram. Não é? Uma pergunta, você já dirigiu? Foi a algum lugar e você conhece aquele lugar, certo? Tudo bem? De algum modo, você erra o caminho. Seu pensamento te distraiu. Então tudo que existe em nossa vida e acontece começa aqui no seu pensamento. Pensamentos são palavras não ditas. São palavras não faladas que têm o poder de mudar a direção da sua vida. Estamos debatendo e explorando esse tema. Nossos pensamentos regem a nossa vida. Nossos pensamentos regem a vida. Eles regem, foi tirado do nosso texto básico em Provérbios 4, no versículo 23. Provérbios 4, 23, que diz: cuidado com aquilo que você pensa. Preste atenção ao que você pensa. Porque seus o quê? Vamos, diz pra mim, seus o quê? Seus pensamentos o quê? Seus pensamentos o quê? Seus pensamentos regem a sua vida? Vamos, vire para o irmão e diga: seus pensamentos regem sua vida. Onde sua vida está agora é por causa do seu pensamento. Mas sempre queremos culpar
outra coisa, não queremos assumir aquilo que pensamos. Cuidado com o que você pensa, porque seus pensamentos regem. O que expomos nossa mente determina o conteúdo de nossas palavras e ações. O que expomos nossa mente determina o conteúdo de nossas palavras e atitudes na vida. Você tem que falar as palavras antes de quê? De agir. Se olharmos para a criação do mundo, foram ditas as palavras que Deus pensou e Deus falou e aconteceu. Muitos passam pela vida sem saber que os pensamentos são moldados pelo seu ambiente. Sim, muitas vezes você ouve uma pessoa como eu que tem sotaque e eu não sou aqui de Minnesota. Eu te garanto. Eu não falo assim porque eu não fui criado num ambiente a vida inteira aqui, mas eu estou melhorando e tentando falar melhor, mas é difícil. Amém? Ou você sabe de onde a pessoa é pelo seu sotaque. Por quê? Por causa do ambiente que moldou aquele linguajar. Certo? O ambiente, ele modela o seu mundo, o ambiente modela seus pensamentos, seus pensamentos são moldados pelo que você ouve toda hora, continuamente. Muitas vezes temos opiniões sobre as coisas e é tudo com base na exposição das palavras ditas a nós. Eu escolho as coisas baseado naquilo que eu ouço e naquilo que eu vejo na mídia social. Você nem conhece os fatos, mas você engole tudo. Anzol, linha, vara, pescador e botas. Nem faz uma pesquisa. Ele molda os pensamentos, a experiência de nossa vida. Cada um de nós tem alguma experiência. Não é? Na vida. A única pessoa que não tem mais experiência é aquele que morreu. Enquanto você respirar aqui, você tem experiências e essas experiências podem moldar seu modo de pensar. É importante entendermos que nossos pensamentos moldam como vemos e percebemos o mundo ao nosso redor. Seus pensamentos modelam o seu mundo. O mundo foi moldado pela palavra de Deus. Se o mundo foi moldado pela palavra de Deus, seu mundo também é moldado pelas suas palavras. Às vezes o pessoal diz, bem, sabe, a pessoa pode estar numa situação melhor que ela, ou as coisas dão certo para ela, e por que fazemos isso? Vê alguém bem-sucedido e você ousa dizer, esse não vive no mundo real. Soltamos as coisas assim porque elas não vivem no seu jeito. O mundo delas, porém, é tão real quanto o seu mundo. Você vai estar no mundo real. Você acha que ela está onde? Em Plutão, Marte, alguma coisa? Estamos no mesmo mundo, mas seus pensamentos regem a sua vida. Prega, pastor. É muito importante entender. Todos os pensamentos moldam a nossa vida aqui no mundo e como vemos o mundo. Ambos podem olhar para a mesma coisa e ver coisas totalmente diferentes. Sabe a história da sapataria? A empresa queria se expandir pelo mundo todo, aí decidiram ir para a África e mandaram um vendedor sondar para ver como era o mercado ali. E ele foi à África e chegou numa aldeia onde as pessoas não usavam sapato. Ele ficou muito desanimado porque, gente, ele disse, como os negócios vão dar certo? Ninguém aqui usa sapatos. Aí ele retornou para o seu país e mandaram um outro vendedor que foi para o mesmo lugar, viu as mesmas pessoas, mas ficou empolgado com aquilo que ele fez e fez uma ligação e disse, mande todos os sapatos que tiver, porque os negócios vão bombar. 10 espias saíram, 12 saíram para espiar. Só 2 se viram conquistando. Os outros 10 não, porque por causa da visão, dos pensamentos. Eles tinham a mentalidade de escravo, eles não viam que eram príncipes, que eram filhos do rei. Eles não viam que eram remidos.
E às vezes, como cristãos, podemos agir assim. Agimos como o mundo. Paulo disse, não deixe o mundo te imprensar em seu molde. As pessoas dizem, não tem esperança. Eu vou ter, o quanto puder. Porque as pessoas não vão te erguer mais que a si mesmas. É muito importante, como vemos. Se você for influenciado só pela cultura popular, sua vida só será guiada por essa cultura do mundo. Muito em sua vida é guiado pela cultura à sua volta. Você se veste desse jeito, não é... Nós chamamos de tendência. Tendência. A tendência não rege minha vida. Meus pensamentos, sim. Pressão. Deixamos que a sociedade dite aquilo que devemos usar e quando usar, se o cabelo deve ser solto, preso, liso, enrolado, curto, longo. Algumas aí fazem milagre. Hoje eu tô percebendo, tô vendo, hein? Um dia tá curto, outro dia não. Aí eu acredito... Eu acredito em milagres, mas nem tanto assim, né, irmã? Fala sério. A pressão quando seremos libertos da opinião das outras pessoas. Um de meus mentores, Dr. Lexter Sumrall, olhava para nós jovens pregadores e dizia, não deixe sua felicidade estar na cabeça das outras pessoas. Amém? Porque quando sabe o que elas acham que estão pensando, elas não pensam. Não ligam para você, você não está com nada, você acha que elas vão pensar em você? Não, elas vão pensar só nelas. Você está entendendo? Não pensar no nível que Deus deseja para nós pode limitar nossa capacidade de viver uma vida de propósito. Porém, eu acho que é como estamos, se formos sinceros conosco mesmos. Queremos que nossa vida tenha significado, queremos que nossa vida tenha propósito. As pessoas existem, sabe? E o único motivo de trabalhar é porque elas sabem que precisam comer, não porque amam o trabalho. Fazemos coisas que odiamos. Quem é que se empolga segunda-feira de manhã? Uma pessoa deve gostar muito do trabalho só. Tô vendo, hein? Quantos lutam na segunda-feira para sair da cama porque não gostam do trabalho? Eu gosto. Não gosta. Eu gosto. Não gosta. Pergunta, quando você vai sair de férias, principalmente quando você é jovem, você sabe que no dia seguinte vai pegar um avião, um voo às 5 da manhã. Você luta para sair da cama? Diz se você odeia seu trabalho, não. Porque se você ama seu trabalho, você tem o mesmo entusiasmo, a mesma empolgação, como se estivesse de férias. Seus pensamentos regem sua vida. Tá entendendo? Tá tudo aqui no modo que você olha as coisas ao seu redor. E quando você deixa de pensar no nível que Deus quer que nós pensemos, lembre do que Deus disse a Isaías, meus pensamentos são mais altos do que os seus. Meus caminhos são mais altos do que os seus. Então, se os pensamentos de Deus são mais altos que os meus, seus caminhos mais altos que os meus, eu preciso me ajustar. Jesus desceu de nível para nos levar de volta ao nível de Deus. Porém, quando Jesus desceu à terra, ele não pensou assim. Diziam, mas que homem é esse? Eles viram alguém já morto, ele disse, ele só está dormindo. Um dia disseram, meu Deus, vamos morrer nessa tempestade no mar. Ele disse, vento, sossegai. Jesus era diferente do homem comum, porque tinha os pensamentos de Deus. Ele disse, eu penso e faço as coisas que meu Pai faz. Disseram, lhe trouxeram os peixes e Jesus mandou alimentar uma multidão, pegaram o peixe e começaram a analisar, sabe? As estatísticas dizem que você pode fazer com 5 pães e 2 peixinhos e apenas... O que é isso para tantos? Não temos o bastante? Ele disse, me dá isso aqui. E a Bíblia diz que ele olhou para os céus e abençoou. Pai, obrigado, glórias a Deus, porque ele viu o Pai fazer a mesma coisa antes, quando ele disse, haja luz, haja luz.
Se andarmos com Deus e começarmos a ter os pensamentos dele, andaremos diferente, agiremos diferente e seremos diferente aqui. No mundo eles veem a negatividade, vemos possibilidades. Quando se trata de nossa vida e das provisões da vida, Deus diz, não se preocupe. Ele diz, não seja como o mundo. Ao nos preocuparmos com as coisas, dizemos, Deus, eu não sei se posso confiar em Ti. Eu não creio, Deus, que você pode suprir tudo. Lembre-se, seu trabalho é seu recurso, mas Deus é a sua fonte. Amém? Confia no Senhor de todo o coração. Não se estribes em seu próprio entendimento. Em todos os caminhos reconhece e Ele te direcionará. Paulo diz que devemos destruir toda imaginação e todo pensamento que se exalta, contra o que Deus diz sobre a vida. Amém? Porque você tem que usar a palavra de Deus do jeito certo em cada área de sua vida. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, vida. Jesus, a palavra manifestada. O que vamos comer amanhã? O que vamos beber ou vestir? O que vamos ter? E Jesus está dizendo, nossos pensamentos, quer positivos ou negativos, dão vida a tudo o que acontece na nossa vida. Nossos pensamentos, quer negativos ou positivos, dão vida a tudo o que acontece na nossa vida. Seus pensamentos regem sua vida. Vento, sossegai. Jesus era diferente do homem comum, porque tinha os pensamentos de Deus. Ele disse, eu penso e faço as coisas que meu Pai faz. Disseram, lhe trouxeram os peixes e Jesus mandou alimentar uma multidão, pegaram o peixe e começaram a analisar, sabe? As estatísticas dizem que você pode fazer com 5 pães e 2 peixinhos e apenas... O que é isso para tantos? Não temos o bastante? Ele disse, me dá isso aqui. E a Bíblia diz que ele olhou para os céus e abençoou. Pai, obrigado, glórias a Deus, porque ele viu o Pai fazer a mesma coisa antes, quando ele disse, haja luz, haja luz. Se andarmos com Deus e começarmos a ter os pensamentos dele, andaremos diferente, agiremos diferente e seremos diferente aqui. No mundo eles veem a negatividade, vemos possibilidades.